e as demais coisas sobre a sua vida. Quero compartilhar uma mensagem hoje, rápida ao seu coração, que Deus colocou no meu coração. Hoje pela manhã tivemos uma palavra muito forte sobre família, né? Foi pregado aqui, o pastor Marcelo liberou, e hoje eu quero ler também Gênesis 37. Abra sua Bíblia, vai ser breve. Aleluias. Não se distraia que Deus vai falar conosco nesses minutos. Gênesis 37, verso 34. Aleluias. Deus está nesse lugar verdadeiramente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você que não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia, irmão. Compra uma Bíblia, vai na internet, pede. Daqui um dia eu vou trazer umas Bíblias aí para as pessoas, para vender, né? Tem um pastor amigo meu que está vendendo, disse que vai me dar para me trazer para a igreja que quiser comprar pelo preço acessível. Aí você vai adquirir a sua. Aleluia. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Te amamos, Te adoramos. Ah, Senhor, como o Senhor ama esse povo, Jesus. Como o Senhor ama essa família, Senhor. Como o Senhor ama essas crianças, Jesus. Como o Senhor ama esses adolescentes, esses jovens, essas pessoas. É por isso que o Senhor os abençoa. Aleluia. Eu sinto o amor de Deus essa noite. Aleluia. Gênesis 37, verso 34 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. Verso 35. Levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, sofrendo, parafraseando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, derrame a sua graça. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está conduzindo este momento. Fala conosco. Libere a tua graça, libere o teu poder. Flui, meu Pai, de uma forma sobrenatural. Que haja milagres enquanto eu prego, pessoas recebam a palavra revelada, tua presença flua, que possamos voltar para cá dizendo: Deus falou comigo. Repreende todo mal, todo demônio que se opõe, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória. Pode sentar. Meus irmãos, hoje eu ia pregar uma mensagem muito forte também sobre outro tema que eu vou deixar para outro dia. E Deus me direcionou para essa mensagem. Mensagem breve, rápida, mas se você abrir o teu coração, Deus pode falar contigo. Eu quero pregar hoje sobre o tema: pare de sofrer. Repita comigo: pare de sofrer. Aponta o dedo para alguém e diga isso para ela. Diga: pare de sofrer. Há quanto tempo você vem chorando, sofrendo, derramando lágrimas, angustiado, triste, desanimado, vivendo os piores dias da sua vida? Talvez, irmão, alguém que não tem autoridade sobre a tua vida, alguém que não conhece o teu sofrimento, alguém que não sabe o que você tem passado, é fácil dizer assim: pare de sofrer. Alguém que chega para você e não entende o que você está vivendo, é fácil falar assim: para de sofrer, bobo, para de sofrer, boba. E às vezes você resiste, ou eu resisto, nós resistimos porque falamos assim: fulano não sabe tudo que eu tenho passado, fulano não sabe nem 1% do que eu tenho vivido, só eu sei. É por isso que eu estou sofrendo, só eu sei o que eu tenho passado. Mas quem está mandando hoje você parar de sofrer, irmãos? Quem está falando contigo hoje vai continuar falando para você parar de sofrer. É aquele que chegou para uma viúva que tinha perdido o seu filho e falou assim: mulher, não chores. Não chores,
porque eu tenho um poder para ressuscitar este menino. Não chores, porque aqui está quem é dono da vida e da morte. Não chores, porque eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Quem está dizendo para a gente parar de sofrer, irmãos, é aquele que tem poder de dar um fim no nosso sofrimento. É aquele que conhece o que temos passado, mas conhece a solução também. Um médico não pode dizer para me parar de sofrer. Um pastor apenas não pode pedir para me parar de sofrer, porque ele não vai me entender. Mas Deus pode dizer: é tempo de parar de sofrer. É tempo de entender que Deus tem uma nova temporada para as nossas vidas. E esse texto que eu vou embasar para você fala sobre Jacó, ou Israel, como queira. Jacó, ele rasgou as suas vestes, colocou pano de sacos sobre os seus lombos, lamentou seu filho por muitos dias. Ele entrou num estado de sofrimento, de humilhação, e a Bíblia faz questão de marcar que ele chorou seu filho, não quis consolo. Veio os filhos, ele falou: não, vão para lá. Veio as filhas: papai come, papai vai dar tudo certo, não, saiam daqui. Ele ficou inconsolável, e ele fez isso não foi por uma semana, não foi por um mês, foi por muitos dias, por muitos meses. Porque o sofrimento, irmão, o pior do sofrimento não é o sofrimento em si. O pior do sofrimento é o tempo que a pessoa passa sofrendo. Isso é o terrível. Porque o sofrimento, se acabar logo, tá bom. Tem até gente que fala assim: quando eu morrer eu quero que Deus me leve logo, que eu não sofra muito, né? E tem gente que passa anos em cima de uma cama sofrendo, e é terrível. O problema do sofrimento é o tempo. Muitos dias sofrendo. Eu não sei quanto tempo você está passando por algum tipo de sofrimento, mas o Senhor está dizendo: hoje é a noite de parar de sofrer. Hoje é a noite de dar um ponto final nisso. Hoje é a noite de começar a ter esperança. Hoje é a noite de começar a acreditar no que Deus vai falar para você, não no que o diabo tem falado ou a sua própria mente. Então, aqui, irmãos, movidos por inveja, os irmãos de José venderam ele. Gênesis 37, 20, venderam ele, não gostava dele, tinha inveja, porque ele era o queridinho do papai. Mas além deles, antes de vender eles, depois que vendeu, eles inventaram uma grande mentira para o seu pai Jacó, em Gênesis 37, 32 ao 34. E a mentira foi a seguinte: pegaram a veste de José, mergulharam no sangue de um cabrito e levaram para o pai dele. Falou: está aqui, cadê o meu filho José? Meu queridinho, aquele que eu amo, aquele que eu gosto dele. Dizem que os pais às vezes têm preferência mais pelo filho que pelo outro. Às vezes acontece, não é certo? Então eles trouxeram a veste e falaram: está aqui, o teu filho morreu. Teu filho foi estraçalhado por uma fera do campo. Teu filho, nem sequer os restos mortais sobrou. E aquilo soou como uma bomba dentro dele. Aquilo fez ele sofrer grandemente, irmãos. Escute, muitas pessoas estão vivendo um sofrimento por algo que acha que aconteceu, por um medo que tem. E as pesquisas já dizem que 70% dos meus medos, os seus receios, nunca vai acontecer. Diga glória a Deus. Jacó se lamentou, recusou ser consolado, ficou triste, desapontado. Porém, querido, a grande verdade, ele estava chorando por um filho morto, chorando porque tinha perdido alguém que ele mais amava. Mas a grande verdade é que em Gênesis 37, 36, aquilo que ele estava chorando que estava morto, na verdade estava vivo, na verdade estava muito bem, na verdade estava cumprindo o propósito de Deus, na verdade o próprio Deus tinha permitido essa situação. Você percebeu que muitas vezes nós estamos sofrendo e Deus quer que a gente pare de sofrer? Diga glória a Deus. Diga para o teu irmão: Deus quer que você pare de sofrer hoje.
E eu vou abordar alguns pontos rápidos para a gente orar, porque a gente já gastou um tempo no início. Algumas lições que Deus me mostrou aqui é que existem notícias que nos fazem sofrer desnecessariamente. Existem coisas que contam para a gente, existem mentiras tão bem contadas que nos fazem sofrer desnecessariamente. Jacó estava sofrendo em vão. Ele estava acreditando que o seu filho tinha morrido. Ele estava acreditando numa mentira contada. Notícias que nos fazem sofrer. Muitas vezes o médico fala para você que você está com nódulo, está com câncer ou com começo de câncer, e você começa a sofrer. Nós podemos começar a sofrer. A realidade é que talvez tenha uma célula cancerígena, mas a grande verdade é que pelas chagas e as feridas de Jesus nós já fomos sarados. Então nós não podemos sofrer com notícias negativas, querido. A grande notícia é que muitas pessoas falam que talvez você vai quebrar, vai ficar desempregado, não vai conseguir levar a tua família para frente. Mas a grande verdade é que nós conhecemos um Deus chamado Ele é o meu pastor Jeová e nada me faltará. Ele é aquele que me prospera, Ele é aquele que abre as portas. E eu não posso ficar olhando o que a mídia diz, o que as notícias falam, o que todo mundo está dizendo. Pastor, mas é verdade? É uma realidade, mas a grande verdade é o que Deus fala. Tem um filme que fizeram, onde um presidente queria ganhar a eleição, e ele pagou a mídia, para a mídia anunciar uma guerra, e anunciaram uma guerra, e naquele momento, quem pagou para anunciar a guerra, começou a dizer assim: eu vou livrar os Estados Unidos da guerra, e todo mundo votou nele, porque ele ia livrar os Estados Unidos da guerra, e ele ganhou. Ele ganhou por quê? Porque ele mandou inventar uma mentira de que haveria uma guerra, e ele mesmo foi lá para solucionar. Muitas vezes o diabo coloca na sua mente que não dará certo, que você ficará sozinho, que você ficará desapontado, que ninguém vai gostar de você, que você ficará, digamos, desprezado. Mas é mentira, querido. Deus está contigo, o Senhor está cuidando da tua vida, Deus está te protegendo, Deus está ao teu favor. Pare de sofrer desnecessariamente, gente. Quem tem um Deus tão grande não pode viver debaixo de um jugo de medo, de tristeza, de angústia. Amém? Eu tenho algo poderoso para dizer para você. Segunda coisa que Deus me mostrou: você pode estar de luto pelo que está vivo. Estava de luto, usando vestes de luto, pano de saco, pelo seu filho que ainda estava vivo. Você já parou para pensar como é que é uma pessoa de luto, gente? Veste preto o tempo todo. Não, tudo ela coloca preto, nada que eu tenha nada contra, mas a pessoa de luto, ela é triste, não passa uma maquiagem, não lava o rosto, se veste de qualquer forma, fica depressiva, joga cinza na cabeça. A pessoa de luto não consegue sorrir, os filhos não valem nada, o esposo não tem atenção, nem a esposa, vive uma tristeza infeliz, ou vai o tempo todo para a internet ou para a TV, vive de luto, mal toma banho. Mas o Senhor está dizendo: nós não podemos viver de luto pelo aquilo que ainda está vivo, querido, porque as promessas de Deus ainda estão vivas ao seu respeito. Aquilo que Deus prometeu está vivo. Se Ele te prometeu, está de pé, gente. É tempo de tirar as vestes de luto e colocar óleo de alegria na nossa cabeça. É tempo de vestir uma roupa nova e dizer: Senhor, eu vou te adorar, vou me alegrar. É tempo de arrancar toda a veste de tristeza, porque tudo que Deus prometeu está vivo ainda ao seu respeito. A sua saúde ainda está viva, o teu casamento ainda está vivo, o teu emprego ainda está vivo, o teu ministério ainda está vivo, ainda está vivo. O teu José está vivo. Pare de sofrer pelo aquilo que você acha que morreu. A gente sofre por aquilo que Deus está dizendo: ei, eu escondi por um tempo, mas no tempo certo eu vou mostrar para você de novo. Eu escondi José por um tempo, porque foi necessário, mas no tempo certo eu vou manifestar de novo. Tem alguém aqui que essa noite vai sair da tristeza e entrar na alegria? Tem alguém que vai tirar essa veste de pânico, de agonia? Tem alguém que vai tomar um banho, colocar um perfume e dizer: hoje eu vou me alegrar na presença de Deus? Tem alguém que vai trabalhar no outro dia sorrindo, dizendo: Deus é comigo. Tem alguém que vai fazer a melhor refeição para os seus filhos, porque Deus está comigo. Tem alguém que vai dizer para o esposo: você é meu amado, ou para a esposa, porque Deus está comigo. Tem alguém que crê que algo está vivo na sua vida, gente. Quando o decreto de morte vem,
o decreto de vida já está vindo ao seu favor. Eu profetizo que tudo que decretaram que está morto, Deus está dizendo é mentira, ainda está vivo, ainda há uma esperança, ainda há vida. A terceira coisa que Deus falou comigo é o que Deus dá, Ele não tira. Diga comigo, o que Deus dá, Ele não tira. Olhe para mim. Quem foi que deu José para Jacó? Filho da promessa. Quando ele nasceu, Deus deu essa criança e falou assim: o nome dele vai ser José, que significa ramo frutífero, ou melhor, significa Deus acrescenta, Deus dá. José significa Deus acrescenta, Deus dá. Então aquilo que Deus dá, o diabo não pode matar. Aquilo que Deus dá, o diabo não pode tirar. Aquilo que Deus acrescenta, o inferno pode querer, pode mentir, pode enganar, pode inventar mentiras, mas Deus não vai deixar o inimigo tirar aquilo que Deus já te entregou. José está morto? Não, ele está vivo porque Deus acrescenta. Tudo que Deus te deu, irmão, talvez está só esquecido, mas ainda está vivo dentro de você. Os dons que Deus te deu ainda estão vivos dentro de você. A unção que Deus te deu ainda está viva dentro de você. A sabedoria que Deus te deu ainda está viva dentro de você. O carro que Deus te deu, que talvez você pode ter perdido, Deus é poderoso para acrescentar a casa, a saúde, a salvação, o que for necessário. É preciso entender que Deus, Ele acrescenta, irmão, Ele não tira. Até quando Deus permite que o diabo toque, Deus ainda está permitindo um acrescento na sua vida. Vou repetir, ainda quando Deus permite que o diabo toca, no final Deus ainda está pensando em acrescentar sobre a tua vida. Você acha que perdeu algo? Você acha que algo foi embora da sua vida? Está sofrendo até hoje disso? Está chorando ainda hoje disso? Está ainda sofrendo? Deus está dizendo: aquilo que eu dou, eu acrescento, eu não roubo. Se eu permitir, é porque eu tenho algo maior na sua vida. Olha para mim, olha o que Deus fez na vida de Jó. O diabo tocou, tirou família, tirou dinheiro, tirou até o respeito da esposa, tirou amigos, tirou. Depois Deus falou assim: diabo, você acha que você está tirando do meu filho? Foi eu que abençoei Jó. E para mostrar que eu engano, até eu sou poderoso para enganar Satanás, a Bíblia diz em Jó 42:10 que Deus no final dobrou, acrescentou 2 vezes mais bênçãos multiplicadas sobre a vida de Jó. Então Deus está dizendo: eu não tiro, eu acrescento. Eu não tiro, eu acrescento. Pare de sofrer, Deus está acrescentando na sua vida. Pare de chorar. Se Deus permitiu por um tempo, é porque Ele tem algo melhor lá na frente, gente. Muita gente está parada no tempo porque está sofrendo, não consegue ver o que Deus tem porque está chorando por aquilo que Deus não tirou, mas está acrescentando na vida dela. Aleluia. Quantos creem nessa palavra profética? Quantos creem nessa palavra profética? É tempo de boas notícias, irmãos. É o 4º ponto e eu quero encerrar. Gênesis 45, verso 25 e 26. Olha só, diga comigo: é tempo de boas notícias. Quem crê que está chegando boas notícias? Quem crê? Quem crê? Você está crendo que vem boas notícias aí, irmão? Não procure boas notícias no jornal, não tem. Não procure boas notícias na vizinhança, não tem. Não procure boas notícias nas pessoas, não tem. Mas procure boas notícias naquilo que Deus está falando. Procure boas notícias naquilo que Deus está determinando ao seu respeito. Porque nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho é as boas notícias. Que Jesus já veio para te libertar, para te curar, para te dar um casamento feliz, para te dar uma família forte, sustentada, para te prosperar, para te levar para o céu, para te abençoar, meu irmão. Essas são as boas notícias. As boas notícias em Gênesis 45, versículo 25 diz assim: então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram, olha aqui a boa notícia, e lhe disseram, aleluia, olha o que Deus vai dizer aqui, irmão:
Jacó, para de sofrer, rapaz. Para de chorar. Para de passar a noite molhando o travesseiro. Para de ficar chorando por algo que você acha que perdeu. Para de ficar sofrendo. Para de ficar angustiado dizendo eu vou morrer. Para. Jacó, José ainda vive. Meu Deus do céu. José ainda está vivo. Aquele que acrescenta ainda está vivo. Você está sofrendo em vão porque Deus já tem algo vivo para você. Aquilo que você temia, que Deus tem preparado para a sua vida, ainda está de pé. As promessas estão de pé. O teu herdeiro está vivo. José, não é questão de morte, é questão de vida. O reino de Deus não trabalha com morte, trabalha com vida. E ele ainda disse mais, gente, olha que coisa poderosa. Ele não só vive, mas ele é governador de toda a terra do Egito. Ele está melhor do que você, Jacó. Deus preparou algo grande para ele, e esse algo grande vai vir para a sua vida também. O moral da história é que Deus está dizendo para nós: é tempo de boas notícias, é tempo de Deus começar a clarear os teus olhos, colocar um sorriso na sua boca, fazer você ter alegria, porque o tempo de chorar passou, querido. É tempo de começar a sorrir. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia diz que eu posso chorar hoje, eu posso sentir dor hoje, eu posso sofrer hoje, eu posso ter ingratidão hoje, eu posso ser incompreendido hoje, eu posso viver hoje desta forma, mas o sol vai nascer, o sol vai nascer, um novo dia virá, e eu vou dizer: o sol está se vindo, o sol está nascendo, a alegria está vindo aos meus olhos, a esperança está nascendo. Quando Jacó teve essa notícia, ele falou: arruma os cavalos, arruma a carruagem, eu vou ver o meu filho, eu quero mudar de roupa, a alegria chegou, o meu sofrimento acabou. Eu sabia dentro de mim que Deus estava falando algo o tempo todo, mas a minha mente me enganava, as minhas emoções me enganavam, mas eu senti uma voz dizendo: algo está vivo aí. Fica de pé, igreja, um minuto.